Mas o fato é que nós precisamos de um sucessor para o movimento que se chama de bolsonarismo. Mas o que é o bolsonarismo? O que é bolsonarismo? Eu, às vezes, acho que, por mais estranho que isso possa soar a vocês, nem mesmo o Bolsonaro compreende bem o que é o bolsonarismo. Paulo Figueiredo revelou que o bolsonarismo não é apenas um movimento político, mas sim um movimento da sociedade contra a impunidade dos corruptos que controlam o Brasil. Além disso, o bolsonarismo deverá se prolongar por gerações e não acabará com a prisão ou a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes de conferir as revelações de Paulo Figueiredo, eu queria pedir o seu like, a sua inscrição no nosso canal e o compartilhamento do vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e fortalecer a nossa comunidade em busca de liberdade. Deixe também sua opinião nos comentários, pois isso é de extrema importância. O bolsonarismo, ele é um movimento que está contido dentro de um movimento maior do Ocidente, chamado Movimento Nacional Populista. O Bolsonaro e o bolsonarismo são a face brasileira desse fenômeno, que é um fenômeno global. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, obviamente, o maior nome disso, que é o Donald Trump. No Reino Unido, a gente tem o Nigel Farage. Na Hungria, a gente tem o Viktor Orbán. Em Portugal, a gente tem o André Ventura e o Chega. Na Espanha, a gente tem o Santiago Abascal, o Vox. Na Itália, a gente tem a Meloni. Na Argentina, a gente tem o Milei. E, de fato, no Brasil, não há ninguém que simbolize esse movimento melhor do que o presidente Bolsonaro, com toda aquela simplicidade dele, o contato direto com o povo, a franqueza, o movimento nacional populista é muito autêntico, o Bolsonaro é muito autêntico, a forma de se comunicar, a forma de se conectar com o povo. Se conectar com a pessoa comum. Gente que nunca teve interesse em política, que passou a amar a política e amar o presidente Bolsonaro. Isso é dele, isso é Deus colocou a mão nele e falou assim, é você. Mas a natureza do nosso movimento é, acima de tudo, um movimento anti. Não um movimento propositivo, ele é um movimento anti-algo. Ele é um movimento antissistema, ele é um movimento de rebelião, de revolta. Ele é a revolta de você, a sua revolta, a revolta das pessoas comuns contra uma elite. Que é muitas vezes uma elite financeira, que é, por exemplo, a Faria Lima, uma elite intelectual e acadêmica, as universidades, os pseudocientistas, né, as cartinhas da USP e não sei o quê. A elite midiática, a velha mídia, representada aí especificamente pela Globo News. E uma elite política. Uma elite política, o centrão, o establishment. Todas essas pessoas que montaram um esquema de poder que só beneficia a elas, que não enquanto você paga a conta e se ferra. Que propõe algo que nós reconhecemos como, na maioria das vezes, demoníaco. Ora, na política, o movimento nacional populista, que no Brasil é o bolsonarismo, é uma revolta contra isso daqui, ó. Essa é a revolta, é isso que nós somos. Nós somos uma revolta contra isso. Essa foto explica melhor do que ninguém contra o que a gente luta. O que é isso? São 3 caras que não têm voto decidindo o destino e o futuro de um país inteiro. A última eleição em que o Temer participou sendo votado de forma direta foi em 2006, 20 anos atrás, quando ele foi o deputado menos votado, o menos votado, do MDB de São Paulo. Michel Temer era em 2006, quando alguns de vocês não tinham nem nascido, e muitos de vocês não tinham nem cabelo no saco, em 2006, ele foi o deputado menos votado do MDB de São Paulo. O Paulinho da Força, o relator do projeto da anistia, escolhido a dedo por Alexandre de Moraes e Hugo Mota, pelo establishment político,
é o quê? É um suplente de deputado, que só assumiu porque quem foi eleito no lugar dele foi, aliás, cassado pelo TSE. Então, Paulinho da Força não está aí pelo voto popular. Está aí por uma decisão do TSE. E por isso foi eleito a dedo pelo Alexandre de Moraes para relatar o PL da anistia. Aí olha que engraçado, né? Paulinho da Força foi escolhido a dedo por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi escolhido por Michel Temer, que também está na foto. E por fim você tem o Aécio Neves, que é um ex-político em exercício. Depois de inúmeros escândalos e casos de corrupção em que esteve envolvido, um cara que saiu de ex-candidato à presidência da República, que pode até ter tido a eleição dele roubada, ex-senador por Minas Gerais, ex-presidente da Câmara dos Deputados, hoje ele mal consegue se eleger deputado federal. E isso aí, essa imagem, é o símbolo do establishment. Pessoas que não têm apoio popular, decidindo as pautas mais importantes do país, com o apoio imenso de quem? Da Globo, da Faria Lima. O nosso movimento, isso que você chama de bolsonarismo, é um movimento anti esses caras. É só isso. Porque é isso que os caras da Globo querem que volte. Um bando de político com projetos pessoais de poder que preferem vender a mãe do que perder o cargo. São os Ciro Nogueira. O cara tá vendo que a reeleição no Piauí tá difícil e vai se colar no grupo que ele acha que vai vencer as eleições no ano que vem. Porque assim ele não perde a boquinha, não perde os instrumentos de poder e de enriquecimento. Isso é projeto de poder. Isso é um projeto de poder. O nosso movimento não é um movimento de projeto de poder. Ele é um movimento de destruição dos seus projetos de poder. Eu não estou aqui para ter poder nenhum. Eu estou aqui para acabar com a vida de todos vocês. É só isso que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho proposta nenhuma. Eu só quero que vocês se fodam. É só isso. Agora, alguém precisa carregar essa bandeira eleitoralmente. E eu posso dizer que tem que ser alguém que não tenha essa visão, não tenha esse projeto pessoal. E Eduardo Bolsonaro, meus amigos, é assim. Não tem projeto de poder pessoal. Se tivesse, ele não tinha aceitado a chance de perder o mandato e a eleição para o Senado em São Paulo para vir para os Estados Unidos, viver uma vida de classe média e lutar pela liberdade. Então, a questão sobre Eduardo, a meu ver, é muito simples. Não há outro candidato antissistema que esteja pronto para suceder o Jair Bolsonaro. O meu entusiasmo, que foi precoce, mas válido e verdadeiro, e se mostrou bem fundamentado em relação ao Eduardo Bolsonaro, é justamente porque eu tenho o privilégio que vocês não têm de conhecê-lo pessoalmente há anos e saber que ele é uma pessoa simples, razoável e com uma visão estratégica aguçada. Agora, pouco hoje de manhã, eu estava em reunião com ele e mais algumas pessoas discutindo estratégia, e eu não preciso perder um segundo do meu tempo para explicar uma estratégia boa ou ruim ao Eduardo. Ele entende na hora, volta com contraponto, a gente debate, fecha a estratégia e está decidido. Não tem vaidade, não tem vontade de fechar acordo caracu, não tem insistência. Eduardo lidera e lidera pelo respeito. É uma liderança que sabe o tamanho da batalha que está lutando e sabe também o mais importante, que todas as coisas nessa terra são passageiras. O que dá sentido à vida é o propósito maior que a gente tem a cumprir. Então o cara vive uma vida de classe média aqui nos Estados Unidos e podia estar relaxando, a vida boa no Texas, né? Podia ser boa. Curtindo a família, filhos lindos, maravilhosos, uma esposa bonita, amorosa, no melhor país do mundo. Ele não precisava, assim como eu não preciso. Está metido nessa confusão. Agora, a gente sabe que a gente tem uma obrigação para com Deus.
e que essas coisas materiais, por mais gostosas que sejam, elas são secundárias. Eles não podem escolher a opção mais fácil e deixar de lutar. Senão, esses caras da foto vencem. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Tem maluco que fala, não, eu faço o Paulo Figueiredo Show para ganhar Pix. Aliás, eu não tenho Pix, eu tenho 2 anos, 3 anos quase que eu não tenho Pix, com as minhas contas bloqueadas. Gastei uma fortuna do meu bolso para financiar as ideias nas quais eu acredito. Tirei conforto da minha família para brigar que a gente possa tornar a vida desses caras da foto um pouco mais miserável. As pessoas que acham que o Eduardo Bolsonaro abriu mão do mandato dele, colocou o mandato dele em risco, abriu mão numa vaga ao Senado, porque tem um projeto de poder pessoal, faça-me um favor. Vocês não entendem que a nossa moeda não é essa. Não é uma luta pelo nosso interesse, é um sacrifício. E isso é o que é ser cristão. Você se sacrificar por algo maior. Você carregar uma cruz por algo maior, mas não é possível que uma pessoa que tenha noção do que é cristianismo não entenda o que é isso. É basicamente isso. Reconhecer que Deus fez isso por nós e nos traçou um exemplo para que nós façamos exatamente o mesmo. E aos trancos e barrancos, debaixo das críticas, de sabotagem dentro de casa, sabotagem das pessoas de quem você ajuda, coisas que parecem que não têm fim, a gente vai continuando rumo ao alvo e ao propósito de Deus para as nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe também com os amigos, porque aqui você fica sempre por dentro dos bastidores da política brasileira.